falsa paz, é a falsa liberdade religiosa. O Departamento de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista é a falsa paz profetizada pelo apóstolo Paulo. Então começou a ser recebido o sinal da besta. Ao artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas e a outros órgãos internacionais, e em harmonia com suas crenças e a sua própria história, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está totalmente comprometida em promover a liberdade religiosa para todas as pessoas e em todos os lugares. Declarações da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Alguns não compreendem que a Agenda 2030 da ONU, e alguns interpretam que a Agenda 2030 da ONU é contra a igreja. Não tem nenhum problema de você pensar assim. Eu também já pensei. Depois que eu fui estudar e compreender, e fui assistir, e fui ler um material que a própria Igreja Adventista, o nosso líder de liberdade religiosa na Conferência Geral, Dr. Ganun Diop, um amigo querido, ele fez um evento dentro da ONU, a Igreja Adventista liderando um evento dentro da ONU, chamou líderes religiosos de várias confissões religiosas para dizer o seguinte para eles: essa Agenda 2030, que é para melhorar a vida das pessoas, é para melhorar, é para preservar o meio ambiente, é para melhorar economicamente a vida das pessoas, é para melhorar socialmente a vida das pessoas, é para ter melhor educação, melhor saúde. A Igreja Adventista tem um instrumento poderoso para promover a paz na terra. É o conceito que ela tem e a força que ela tem para defender liberdade religiosa. Entender que enquanto vereador da cidade nós temos a responsabilidade de respeitar a todos, que a liberdade religiosa é um princípio constitucional, inclusive, e que o poder público tem sim obrigação. A gente tem dia de São João, a gente tem dia dos batistas, a gente tem dia dos judeus, a gente tem dia de São Pedro, a gente tem de todas as religiões. Isso é feio e é racismo religioso, é incapacidade de reconhecer que religiões de matriz africana precisam de respeito, de dignidade e de reconhecimento público. Isso já aconteceu aqui no plenário dessa Câmara, quando o ex-vereador Cassado trouxe uma bucha e está sendo processado pelo Ministério Público, e é uma vergonha, mais uma vez, a tranquilidade com alguém falar sobre isso e votar dessa forma. Eu sinto vergonha nesse momento, pelo vereador Davi Ismael. O objetivo do nosso evento é dar um grito jurídico interreligioso, contribuindo para o combate à intolerância religiosa, que essas informações se multipliquem de forma em que todos nós almejamos. Almejamos o quê? Atingirmos o respeito entre a sociedade, entre a nação, em cada um de nós. Atingirmos o respeito e atingirmos principalmente a paz mundial. Rumo à paz mundial. Sejam todos muito bem-vindos à nossa ordem. E gratidão por tudo. Eu passo agora a palavra à diretora do IBRAPEG, doutora Luciana Silva. Na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, estamos no último livro do Apocalipse. Apocalipse é o final de todas as coisas. Então, Apocalipse capítulo 17 tem uma mensagem para o povo desta comunidade. A mensagem que ali se encontra é uma mensagem muito importante para os nossos dias atuais. Apocalipse 17, o seu versículo 1 até em diante, ali a mensagem declara a palavra de Deus. O profeta João, que escreveu o último livro da Bíblia, ele viu uma mulher montada numa besta,
a besta escarlate, de cor vermelha. A mulher estava montada nesta besta. E a besta tinha 7 cabeças e os 10 chifres. E ela tinha nomes de blasfêmia. Então, o profeta João, ele queria tanto saber o significado desta mulher. Mulher, na palavra de Deus, representa uma igreja. E essa besta de cor escarlate, de cor vermelha, o que representa? Essa besta representa um reino, um poder. E assim a mulher estava montada nessa besta. O que isto significa? O que representa esta mulher? Então, bem há pouco já falamos que esta mulher é a igreja. E esta besta é um animal, é um poder, é um reino. E este reino, na verdade, o que ele é? É o reino romano, é o poder romano. Mas a palavra de Deus afirma que, na verdade, isto significa que uma igreja montada num reino. Uma igreja montada num reino. Qual é essa igreja montada no reino? Num poder. Esta igreja é uma igreja romana. Então é o poder romano. Então, vamos conosco. Conforme nós vemos, o cavaleiro coloca as rédeas no seu cavalo para dirigir o cavalo para onde que ele deseja. Então, é o que está a representar, na verdade, esta mulher montada nesta besta. O que isto significa? Isto significa que a igreja dirigindo o Estado. A igreja dirigindo o Estado. É o que está a representar esta mulher montada na besta. Significa que a igreja dirige o Estado para onde que ele quiser. Então é isto que a palavra de Deus está a nos dizer. É um poder civil. Esta besta é um poder civil. E a igreja estava dirigindo este poder civil. Então, vamos conosco. Isto aconteceu no passado. Agora, o mundo inteiro foi governado por 4 impérios. 4 impérios que governaram o mundo inteiro. Então, Babilônia governou, Medo e Pérsia governou, Grécia governou, mas o Império Romano, para governar, ele tinha que fazer algumas matemáticas. Por isso chega o momento do Império Romano para governar o mundo inteiro. Então, é o que diz a palavra de Deus. Quando a igreja primitiva, a igreja apostólica, a igreja da profecia, a igreja de Cristo, quando se apostatou, na verdade, ele fez leis no poder civil. Colocaram a primeira lei da falsa liberdade religiosa no Edito de Milão. Isto foi no tempo do imperador Constantino. Então, significa que quando chegou o momento do Império Romano governar o mundo inteiro, ele não poderia governar o mundo com um povo dividido, mas tem que ser com um povo unido. Então, Roma viu que ainda havia um povo dividido, cujo este povo era o povo hebreu. Povo hebreu que observava o sábado do 7º dia da semana, que adorava o Deus dos céus. E Roma não poderia governar assim com este povo dividido. Ele tem que unir o povo. O povo tem que estar unido. Só assim que a sua governação poderá ocorrer bem. Então, procurou-se uma classe da ponta pequena. Voltando para o livro de Daniel 7, verso 25. Foi a classe do imperador Constantino.
Então Constantino, eles procuraram a forma de entrar no meio do povo de Deus, o povo hebreu, para conseguir unir este povo. E assim, na verdade, a palavra de Deus afirma que Constantino veio dentro deste povo. Ele se converteu na igreja cristã, mas veio com um objetivo. A sua conversão é com um objetivo. Foi assim que quando Constantino entra no ano 313, no meio da igreja de Cristo, a igreja de profecia, e ele colocou a primeira lei da falsa liberdade religiosa no Edito de Milão. Isto foi no ano 313. E no ano 321, o imperador Constantino conseguiu colocar a primeira lei dominical. O imperador Constantino conseguiu, na verdade, colocar o domingo em lugar do santo sábado. Isto foi o ano 321. E a palavra de Deus afirma ainda que no ano 538 foi o momento que surge a perseguição para os protestantes, para o povo hebreu, o povo que não concordaram com as ideias do imperador Constantino. E assim foi colocada a primeira lei da falsa liberdade religiosa. Agora vamos comigo. Neste ano, neste século 21, na verdade, já não é mais a Igreja Católica que vai perseguir os cristãos. Agora, o Conselho Vaticano II, ele deu a responsabilidade para a Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isto foi quando 2 pastores adventistas foram no Vaticano II e recebem esta responsabilidade para promover a falsa liberdade religiosa, para promover a falsa paz. Então vejam que na Idade Média foi a Igreja Romana, a Igreja Católica, que perseguiu os cristãos. Mas no século 21 já não é a Igreja Católica. E assim, a associação rejeitada da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por causa da sua apostasia, procurou apoio civil. Fez leis falsas de liberdade religiosa para perseguir o remanescente, o povo de Deus. Então, na verdade, eles estão promovendo a falsa liberdade religiosa. Esta falsa liberdade religiosa é o decreto dominical, é a marca da besta, que será recebido por todos os habitantes da terra. Por isso, na verdade, a Igreja Adventista está a fazer a mesma obra que a Igreja Católica fez no passado. Agora ela está em frente para fazer esta mesma obra. Por trás dela apenas estão os católicos e outros protestantes e evangélicos para promover a falsa liberdade religiosa. Isto é perseguição dos últimos dias. A perseguição da Idade Média já iniciou. Na Idade Média foi condenado mais de 100 milhões de protestantes. Todos foram condenados à morte por causa de não aceitar se unir na falsa liberdade que o imperador Constantino promoveu no ano 313 e o ano 321. Foi assim que no ano 538 começou a perseguição. E assim esta mesma perseguição começou de novo. Então, a associação rejeitada da Igreja Adventista fizeram leis civis de liberdade religiosa. Isto é a perseguição dos últimos dias. Então, por isso, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3, tem afirmação, a palavra de Deus declara que nos últimos dias o mundo e as igrejas poderão andando dizendo paz, paz e segurança, enquanto vem a destruição
para o mundo inteiro. E assim é a falsa paz, é a falsa liberdade religiosa. O Departamento de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista é a falsa paz profetizada pelo apóstolo Paulo. Então começou a ser recebido o sinal da besta. O sinal da besta, que todos receberão. O mundo inteiro está se dividindo em duas classes de pessoas. Os adoradores de Deus guardando o Santo Sábado. E os adoradores da besta guardando o domingo, o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana não é o dia do Senhor, mas o dia do Senhor é o Santo Sábado. O domingo foi a besta que trouxe. A besta trouxe este dia, sendo era o dia do sol, que os pagãos adoravam o sol. Mas a besta trouxe aos nossos dias de hoje para ser o dia do Senhor. E assim as igrejas evangélicas, as igrejas protestantes, batizaram este filho do papado o domingo. Todos estão guardando o domingo, adorando, pois, a besta. A besta que a Bíblia fala no Apocalipse 13 está a referir-se do papado. O papado é a besta. Ele é a besta. E assim o mundo inteiro está obedecendo a besta. E a palavra de Deus diz que nós não podemos adorar a besta. O último livro do Apocalipse, capítulo 13, o seu versículo 9, tem a afirmação: se alguém adora a besta, recebe o seu sinal na testa ou na mão direita, também o dá beberá o vinho da ira de Deus, sem mistura de misericórdia. Agora é as 7 últimas pragas do Apocalipse 16. O mundo inteiro, a todos os adoradores da besta, a todos que receberem a marca da besta, também receberão as 7 últimas pragas que está no Apocalipse capítulo 16. Estamos na hora final da história da Terra. A falsa liberdade religiosa é o fim de todas as coisas. É a paz profetizada pelo apóstolo Paulo e por todos os profetas. As pessoas, o mundo e as igrejas estão andando dizendo paz, paz e segurança enquanto vem a destruição. Agora, neste momento, o que é que você deve fazer? Deves unir-se com o povo de Deus, o povo remanescente, o povo que guarda os mandamentos de Deus, o povo que guarda o verdadeiro sábado. Por isso o Apocalipse 18 tem afirmação, declara: o profeta João viu o quarto anjo unir ao terceiro anjo. O quarto anjo do Apocalipse 18, ele desceu com grande poder, a terra toda se iluminou com a glória da sua luz. O quarto anjo exclama com grande poder, ele clama com grande poder, dizendo: caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônio, coito de toda espécie de ave imunda e detestável. E assim a palavra de Deus nos afirma que todas as igrejas estão unidas com o Estado, fazendo leis no poder civil, promovendo a falsa liberdade religiosa. E com o Departamento de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista, todas as religiões de Angola e do mundo inteiro caíram. Por isso Babilônia representa as igrejas caídas. Babilônia representa a igreja unida com o Estado. Por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados, por causa de promover esta falsa liberdade religiosa. Então, Apocalipse 18, o quarto anjo, ele clama esta mensagem. Clama esta mensagem. Todas as religiões caíram, fazendo leis no poder civil. Se uniram com as religiões pagãs. A Associação Geral da Igreja Adventista se uniu com todo tipo de religião pagã. Com a Umbanda, o Candomblé, espíritas, todos juntos promovendo a falsa liberdade religiosa. Eles não dizem que é a falsa liberdade religiosa, mas a palavra de Deus diz a falsa liberdade religiosa, porque a verdadeira liberdade religiosa
o mundo já gozou. Foi aquela que foi dada em 1798. Esta foi a verdadeira liberdade religiosa. Mas a palavra de Deus declara que nos últimos dias esta liberdade religiosa será tirada. E assim foi tirada a verdadeira liberdade religiosa no ano 2020. Foi quando, no dia 2 de junho de 2020, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele foi perante aquela imagem do Papa João Paulo II e ele reverenciou a imagem do Papa João Paulo II. Voltando para a Casa Branca, ele assinou o decreto dominical. Ele assinou um decreto para que todos possam promover este mesmo decreto. E assim, o presidente dos Estados Unidos liberou 50 milhões de dólares para que todos os países do mundo inteiro possam promover o mesmo decreto. A partir desta data, as igrejas começaram a promover a falsa liberdade religiosa. Assim chegamos no final da história da Terra. São os 3 espíritos imundos semelhantes a Arã, que estão unidos para combater contra o Cordeiro. Por isso o profeta João, no Apocalipse 16, verso 13, ele viu os 3 espíritos imundos semelhantes a Arã. Da boca do dragão saiu um espírito imundo semelhante a Arã. Da boca do dragão, Satanás. Da boca da besta saiu também um espírito imundo semelhante a Arã. Da boca da besta, o catolicismo, o papado. E da boca do falso profeta saiu também um espírito imundo semelhante a Arã. Então, da boca do falso profeta é o protestantismo apostatado. Esses 3 espíritos imundos, eles se dirigem ao rei do mundo inteiro para pelejar contra o Cordeiro, contra o povo remanescente, para combater com a lei dos 10 mandamentos que está no livro de Êxodo capítulo 20. E a palavra de Deus declara, Apocalipse 18, verso 4, a palavra de Deus declara: sai dela, povo meu, para não participar dos seus pecados, para não receber as 7 últimas pragas, porque este departamento de liberdade religiosa que a Igreja Adventista está promovendo é, na verdade, o decreto dominical para todos receberem a marca da besta. A besta é o papado, a marca da besta é o domingo, a exaltação do primeiro dia da semana em lugar do santo sábado. A imagem da besta são as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas unidas com a besta, todos promovendo a falsa liberdade religiosa. Esta é a última mensagem a ser dada ao mundo inteiro. Sai dela, povo meu, para não participar dos seus pecados, para não receber a ira de Deus, para não receber as 7 últimas pragas. Diz assim o Senhor: o momento é este de se retirar as igrejas caídas, porque todos estão promovendo a falsa paz, a falsa liberdade religiosa. Por isso nós viemos, esta é a mensagem do terceiro anjo. Viemos transmitir a mensagem do terceiro anjo, a última mensagem, sem temermos as consequências. Assim o 4º anjo do Apocalipse 18 uniu-se ao terceiro anjo. E assim a terra toda se ilumina com a glória do 4º anjo. É o alto clamor, a última mensagem a ser dada ao mundo inteiro. Saiam, retirai-vos, não estejam unidos com esta falsa liberdade religiosa. Esta é a falsa paz que o mundo e as igrejas estão promovendo. Então, esta é a mensagem que nós viemos transmitir. Os verdadeiros filhos de Deus, o povo remanescente, do Apocalipse 14, verso 12, estarão fora dos templos adventistas, com a nova liderança levantada por Deus nesta última hora. A mensagem do terceiro anjo está a fazer a sua colheita, está a fazer separação do trigo e o joio. Então os verdadeiros filhos de Deus sairão destas igrejas caídas, estarão unidos com o povo de Deus,
fora dos templos, porque os templos, todos os templos, se tornaram moradas de demônio. Todos os templos uniram-se com espíritas, com bruxaria, todos juntos promovendo a falsa liberdade religiosa. Esta é a mensagem que Deus manda transmitir nesta última hora. O tempo da graça está se encerrando. Quando o tempo da graça terminar, não haverá mais outro tempo de graça que nos será dado. Estamos neste momento que Jesus Cristo está no santuário celestial perante o Pai. Está no meio, Jesus está no meio entre o Pai e a lei do Pai, os 10 mandamentos. A ira de Deus neste exato momento é para destruir imediatamente o mundo inteiro, por causa da sua lei que está sendo violada pelos habitantes da terra. Mas, na verdade, o Senhor Jesus no meio, Ele levanta as suas mãos perante o Pai. Na verdade, Pai, poupa mais uma vez o pecador. Poupa um pecador, eu morri por eles. Às vezes eles podem se arrepender. Este é o serviço que o Senhor Jesus está fazendo no lugar santíssimo, nesta hora. Quando Jesus sair no lugar santíssimo, o tempo da graça termina. Quem não tomou posição ao lado de Deus, já não vai tomar mais posição. O momento de tomar posição ao lado de Deus é agora, enquanto estamos na misericórdia. Por isso, esta é uma mensagem final a ser dada ao mundo inteiro. É uma mensagem com misericórdia. E na verdade a palavra de Deus nos afirma que nós devemos obedecer o que Deus nos ordena, o que Deus manda fazermos. Devemos obedecer aos mandamentos de Deus. Esta é a mensagem final nesta última hora que nos encontramos. É a mensagem do terceiro anjo. O quarto anjo uniu-se ao terceiro anjo e, na verdade, a terra toda se ilumina com a glória da sua luz. Então, o momento de cada um tomar a decisão é este. Estamos no momento que as pessoas começam a receber a marca da besta. A marca da besta que nós ouvimos. O mundo inteiro tenha que saber que a besta é o papado. A imagem da besta são as igrejas protestantes evangélicas unidas com o papado promovendo a falsa liberdade religiosa. O mundo inteiro tenha que saber que a marca da besta é o domingo. Então, devemos guardar e observar o verdadeiro sábado que está na palavra de Deus. A Bíblia revela o verdadeiro sábado em Gênesis capítulo 2, verso 1 até 2 e 3. Êxodo capítulo 31 também revela o verdadeiro sábado ao qual o povo de Deus deve guardar. Êxodo 20 também revela o verdadeiro sábado que a palavra de Deus ordena que todos devemos guardar. Por isso a palavra de Deus diz: certamente guardareis os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e o meu povo. Êxodo capítulo 31 também as mesmas palavras: devem guardar os meus sábados em todas as vossas gerações, porque isto servirá de sinal entre mim e vós. E assim a palavra de Deus afirma também que todos os profetas guardaram o sábado. Todos os apóstolos guardaram o sábado, o apóstolo Paulo guardou o sábado. E assim, na verdade, todo o povo de Deus tem que guardar o sábado nesta última geração. Então, esta é a mensagem de Deus que está soando nesta última hora. Ai de quem rejeitar este aviso final. Ai de quem, na verdade, não concordar com a mensagem do terceiro anjo. Então, a mensagem está sendo pregada em momento de misericórdia. Esperamos que Deus abençoe esta comunidade de Baraka. A todos que ouviram a mensagem do Senhor, a mensagem da última hora,
para finalizarmos com a história do planeta Terra. Que Deus abençoe grandemente.